A gente vai conversar aqui com o engenheiro agrônomo Eugênio Emérito. Ele é, inclusive, mestre em fisiologia vegetal e também doutor em ecologia e recursos naturais e pesquisador da Embrapa. E vamos confirmar com o Eugênio para saber se é verdade mesmo, sobre essa baixa produção de caju e de manga no ano de 2021, se isso está acontecendo mesmo, se diz respeito, e se sim, se diz respeito apenas a essas duas frutas, ou o que está acontecendo com essa produção, Eugênio, que também prejudica muito, né, o fato de não ter uma boa safra, sobretudo os pequenos agricultores, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim, a todos os ouvintes e telespectadores do Notícia da Boa. De fato, nós temos nós tivemos a ocorrência de alguns fenômenos climáticos que têm o potencial de afetar a produção de algumas plantas, né? E no nosso caso aqui especial, principalmente a manga e o caju, né? Esses eventos, eles se devem principalmente às questões relacionadas às chuvas, às precipitações pluviométricas, como nós chamamos, né? Ocorre que essas duas espécies, como outras que ocorrem aqui na nossa região, elas são plantas que têm um ciclo fenológico, né, ligado exatamente ao ambiente, né? Então, plantas como o caju e a manga, elas têm um período do ano onde é adequado que elas recebam uma quantidade relativamente alta de chuvas, né, que coincide exatamente com o nosso período chuvoso aí indo geralmente de dezembro até abril, né? Então, durante esse período, ela armazena suas reservas, né, e na época seguinte, de maio, né, até meados de novembro, né, é necessário que o período seja seco, né, que não ocorram chuvas nesse período, porque esse período seco é necessário para conduzir o processo de floração dessas espécies. Então, nesse período aí, a ocorrência de chuvas, como nós tivemos, né, nós tivemos aí, segundo os dados meteorológicos, chuvas esparsas, né, que a gente chama de chuvas temporâneas, no estado do Piauí, principalmente na porção norte, né, nos meses de julho, nos meses de agosto e um pouco também no mês de setembro. A ocorrência dessas chuvas, né, nesse período onde as plantas estão na sua fase de floração, né, de formação de frutos, ela é prejudicial, né, à produção dessas plantas, né. Uma é que antes da floração, né, a ocorrência da grande quantidade de chuva pode retardar ou mesmo causar omissão da floração dessas espécies. E ocorrendo a floração, a ocorrência de chuva nesse período, já traz uma série de impactos, né, como queda de flores, né, e principalmente no caso do caju e da manga, a ocorrência de doenças fúngicas, né. Nós temos aqui no estado do Piauí, inclusive na semana passada, foi uma queda muito grande em todo o Nordeste da produção de caju, devido a uma doença, né, que se alastrou em toda a região, que chama-se oídio, né. Portanto, a ocorrência de chuvas fora do período adequado tem esse potencial e provavelmente está acontecendo agora nesse período. Certo, Efraim? Também altera a questão da cor, a questão também do tamanho e do doce dessas Sim, plantas. é verdade. Isso aí pode acontecer, né, também. Todo o crescimento, desenvolvimento do fruto, né, ele também obedece, né, e ele tem um impacto, né, das condições de clima e solo que a planta atravessa, né. Então, a ocorrência, né, de grandes quantidades de chuvas, né, na época mesmo durante a produção de frutos, né, isso pode levar à ocorrência de fungos, né, no próprio fruto, né. Às vezes a gente compra no mercado aí aqueles frutos manchados, né, principalmente de manga, né. Isso também, o excesso de chuva nesse período pode
propiciar a ocorrência de fungos, né, que pode manchar, né, a parte externa dos frutos também. Mas esse ano nós tivemos excesso de chuva, pelo contrário, estava muito seco, né? Não, chuvas irregulares, né? Foi isso que Isso, não é o excesso, né? Ele falou em Pouca chuvas chuva, mesmo em pequena quantidade, mas na época inadequada, né? Dentro do ciclo das plantas, né? Eugênio, a gente tem aí perspectivas não muito positivas, sendo discutido no mundo todo, o aumento da seca com mais intensidade e em prazos menores, mais curtos. Claro que isso vai ter um impacto na agricultura. Vocês já estão estudando esse impacto na Embrapa? Sim, a Embrapa já de um longo tempo, né? Mesmo Sim. nos primeiros sinais, né? Da ocorrência, né? Das mudanças climáticas globais, né? A Embrapa já vem estudando, né, o impacto, né, das mudanças climáticas sobre a agricultura, né? Ela tem hoje, inclusive, mapas, né, de uma previsão do deslocamento, né, da produção em função do aumento de temperaturas, né? Então tem aí previsão de que a produção de café deve se deslocar bastante, né, daquelas regiões tradicionais, né, do sul e do sudeste, né, em função do aumento da temperatura, se deslocar um pouco mais para regiões tropicais, subindo um pouco para norte e nordeste, né, em função dessa mudança de temperatura, né. E ao mesmo tempo, a Embrapa tem um programa bastante avançado de melhoramento genético, né, de plantas, exatamente para que elas resistam, né, a esse aumento de temperatura, né. Então, e já vem sendo, inclusive, utilizado em alguns locais, né, os cultivares da Embrapa com a maior resistência a altas temperaturas. Entendi. O senhor citou um exemplo bem interessante, que é o café, né? Aliás, o café, no seu ciclo, foi responsável pela riqueza de uma parte do Brasil. E esse café vai se deslocando, como o senhor explicou aí. E eu fico me perguntando aqui, se o café era localizado numa região, agora vem para uma região mais tropical, aquele tipo de produto agrícola que é cultivado aqui, vai para onde? Porque não tem. Aqui já é o quente do quente do quente, né? Que já é o difícil do difícil do difícil. Vai para onde, por exemplo, essas produções de caju? Você tem essa parte de fruticultura? Eu digo, vai para onde no sentido de que forma, né, que a natureza vai se adaptar a essas mudanças climáticas? Cíntia, felizmente para nós, né, nós estamos aqui na região tropical, né, próximo aqui ao Equador, né, e uma boa parte das culturas, né, que nós temos aqui são plantas que já têm uma certa resistência, né, tanto a escassez de água, né, quanto ao impacto mesmo de altas temperaturas, né. Nós temos aqui, por exemplo, o próprio caju, apesar, né, dos impactos que ele tem sofrido, na verdade ele é uma planta extremamente adaptada. Para você ter ideia, o caju aqui é a única fruteira, né, que em sistema intensivo de cultivo, ela pode ser cultivada economicamente sem o recurso da irrigação, né. Todas essas outras frutas que nós temos aí, manga, melancia e tal, o custo de produção delas é alto, né, porque elas necessitam de um reforço, né, tanto de sistema de irrigação de água quanto de adubação, né. No caso do caju, o caju aqui no estado do Piauí praticamente ele é todo explorado, né, na sua maioria sem esses cuidados, né, e ele retorna, ou seja, é possível que em temperaturas extremas, né, claro, todas as plantas têm, né, o próprio caju e a manga, né, se a gente chegar aí, hoje é considerado que o caju aí ele não sofre um impacto até na faixa aí de em torno de 40 graus, 45, ele ainda tem isso. A partir disso, né, se você sobe para uma faixa de 45 graus a 50, né, nós já vamos começar a ter impactos, né, principalmente nos mecanismos de fertilização e floração. Então, né? a gente leva alguma vantagem, né, Eugênio?
essa Isso. região acaba levando vantagem numa isso. situação de... É, Olha que interessante, né? Outra coisa que me surpreendeu, né, uma matéria lá eu até falei para a Cintia aqui, sobre o Ceará, o plantio de trigo. Né? O que tá acontecendo? Que o trigo era mais Argentina, aquela região ali, Rio Grande do Sul. O que está acontecendo? Efraim, isso na verdade, a gente coloca isso como uma verdadeira revolução agrícola, né, que a pesquisa agropecuária trouxe para o mundo, né? Essa linha a gente chama de tropicalização de cultivos, ou seja, eram plantas, né, não só o trigo, mas a gente começou, isso é bem clássico para o caso da soja, né, que eram plantas de regiões subtropicais, de regiões frias, né, e a pesquisa, através da pesquisa agropecuária, né, através de um longo tempo, né, fazendo cruzamentos, né, fazendo prospecção dentro das próprias espécies, né, vendo a diversidade ou a variabilidade genética dentro dessas plantas, né, e aplicando as técnicas de melhoramento genético, né, conseguem, vamos dizer, identificar, né, materiais que têm resistência a altas temperaturas, né. Esse foi o caso da soja, né, que a Embrapa selecionou, né, para regiões tropicais, né, e hoje o estado do Piauí é um dos maiores produtores, né, de soja, né, aqui na nossa região. Sim. E a mesma história que aconteceu com a soja, ela está se repetindo com o trigo, né? A Embrapa, a gente sabe que o trigo é planta típica de climas frios, né? No Brasil ele é restrito à parte sul e sudeste, né? Mas a Embrapa tem um programa avançado de melhoramento genético, né, para a tropicalização do trigo, né? E a Embrapa já gerou aí alguns cultivares, né, adaptados a regiões quentes, né? Então, esse caso aí do Ceará, ela também vai se expandir para o resto do Nordeste, né? E nós temos hoje, no caso em Brasília, Distrito Federal, que é uma região também que não é tradicional do cultivo de trigo, lá tem um produtor que trabalha com a Embrapa, que ele conseguiu o campeonato mundial de produtividade de trigo com esses cultivares gerados pela Embrapa. É mundial, né? Assim, a maior produção de trigo fora da região fria, né, se deu exatamente com esses cultivares melhorados pela Embrapa. Tá certo, Eugênio. Olha, é interessante demais essa nossa conversa aqui, porque a gente está vendo aí uma mudança, um deslocamento geográfico, né, da produção agrícola, dos produtos, e a gente vai ter certamente uma mudança na dieta alimentar, porque também os povos vão ser forçados a fazer isso, vão ter que inserir outros produtos, vão ter que substituir outros produtos. Então, é muita coisa, é muita consequência da mudança climática. É um assunto, de fato, muito vasto que a gente vai procurar até abordar mais aqui no programa, sobretudo esse estudo da Embrapa. Eu acho muito interessante a gente voltar a falar sobre esse assunto depois. A gente está sem tempo, mas tem o nosso telespectador que provocou essa entrevista, né, que sugeriu que a gente convidasse, mandou uma pergunta aqui. Eu não sei se você consegue ouvir, mas eu vou fazer e, de qualquer maneira, eu vou colocar o áudio dele. De qualquer maneira, se você não escutar, eu digo para você o que ele quer. Isso é do Notícias da Boa, que é Júnior MP3. Pois Agora, resta saber como é que vai ficar a situação das famílias que passam o ano todo esperando a produção do caju. Então, você vai falar um pouco, né, sobre essa questão da produção de caju. Ele quer saber sobre essas famílias e confirma isso mesmo, né? A produção ela é muito de pequenos agricultores, né? E são aqueles que têm maior dificuldade, porque não tem capital, não tem irrigação, muitas vezes, né? Não consegue muito fugir das intempéries, né, Eugênio? De fato, como eu coloquei, sem de telespectadores, o cara falou, o caju, ele é um recurso extremamente importante do Estado, e eu diria um recurso extremamente democrático, né? Por quê? Porque ele é realmente explorado, né, na sua maioria, por pequenos produtores, né? E, como eu disse, eles conseguem ter um resultado de produção, né, sem muito custo econômico, né? Então, é praticamente o que a gente chama de extrativismo vegetal, né? Então, ele plantou lá o caju, né? Na média não tem resultado, e isso consegue, né, gerar renda, né, e emprego para uma boa parte desses produtores descapitalizados, né? E realmente a queda de produção, isso já houve também aí nos anos passados, né, em função justamente da ocorrência dessa doença, né,
isso tem um impacto muito importante, né, na redução, né, de emprego e renda, né, necessitando aí, então, o reforço de políticas públicas, né, de amparo a essas pessoas. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Eugênio. Bom dia para você. Ok, estamos à disposição, né, aqui a Embrapa se coloca à disposição de todos, né, para qualquer pergunta, questionamentos, né, e Obrigada. agradecemos a participação.